Vamos lá? Eclesiastes 10, de 12 a 20. Eclesiastes 10, 12 a 20. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre a terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Isso, parece Provérbios, parece mesmo. Tem muita coisa aqui semelhante com Provérbios. Mas o autor de Eclesiastes, ele está basicamente falando sobre a sabedoria e comparando a sabedoria com a tolice. Se você está chegando aqui agora, fique com a gente. Estamos estudando Eclesiastes, capítulo 10, versos 12 a 20. Versos 12 a 20. Ele está comparando sabedoria com a tolice. E Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um pastor batista do século XIX, início do século XX, não lembro certo, mas acho que é por aí. Acho que é século XIX, início do século XX. Ele certa vez disse o seguinte, a porta de entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. A porta de entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. Kelly CCS 31. Fica com a gente, vamos estudar devocional juntos em Eclesiastes, tá bom? Basicamente, queridos, Eclesiastes está aqui nesse texto nos convidando a entrarmos no templo da sabedoria, como diz Charles Spurgeon. Mas, para isso, a gente precisa reconhecer a nossa própria tolice. Porque, caso contrário, nós nunca vamos achar, muito menos entrar pela porta desse templo chamado sabedoria. É isso que eu quero dizer quando eu falo para você que nós precisamos reconhecer que somos #falidos. Precisamos reconhecer que somos falidos. Senão nós não vamos conseguir entrar no templo da sabedoria. O primeiro passo para se tornar uma pessoa sábia é reconhecer quão tolo você é. É reconhecer que muitas vezes você usa palavras tolas. É reconhecer que muitas vezes você toma decisões tolas. É reconhecer que muitas vezes a maneira como você trabalha é uma maneira tola. A maneira como você lidera é uma maneira tola. A gente precisa reconhecer isso. É só isso que vai nos proteger das nossas tolices e nos capacitar a crescer numa vida de sabedoria. Mas o autor de Eclesiastes, ele começa esse texto aqui, esse trecho, falando sobre a maneira como nós usamos as nossas palavras. Veja, ele fala sobre isso nos versos 12, 13, 14 e no verso 20 também. Quero ler de novo para vocês. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Ninguém poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois. Verso 20. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. O autor de Eclesiastes está falando sobre a maneira como nós usamos as nossas palavras. Cada vez que a gente abre a boca, cada vez que eu e você abrimos a boca, nós revelamos o nosso coração. Nós revelamos ou a sabedoria ou a tolice do nosso
coração. Nosso Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, toda vez que eu e você, nós abrimos a nossa boca, nós revelamos o que está no nosso coração. É interessante, queridos, que esse versículo 12, as palavras do sábio lhe trazem benefícios. A ideia da palavra original, a tradução literal dessa palavra original aqui, é a palavra do sábio são graciosas. São graciosas. Essa é a ideia original, essa é a tradução literal. A palavra do sábio, as palavras do sábio são graciosas. São graciosas. Como a gente precisa aprender sobre isso? Como eu e você precisamos aprender sobre palavras graciosas? Essas palavras graciosas são palavras que edificam, são palavras que constroem, são palavras que produzem bons frutos nos outros. É interessante que isso muda um pouco a perspectiva do verso, onde parece que eu estou falando com sabedoria em busca de benefícios próprios, né? As palavras do sábio lhe trazem benefícios. Mas quando eu entendo isso aqui como as palavras do sábio são graciosas, eu estou edificando o outro. Eu estou buscando o bem do próximo. Eu estou agindo com amor ao próximo. Eu busco ser sábio não para o meu benefício. Eu busco ser sábio para o bem do meu próximo. Não é? E como que isso se mede? Como que isso acontece na prática nas nossas palavras? Por exemplo, palavras de gratidão a Deus. Palavras de gratidão a Deus. Expressar verbalmente, audivelmente a sua gratidão a Deus. O quanto você é grato a Deus. Reconhecer as bênçãos que Deus tem te dado, ao invés de ser uma pessoa murmuradora, reclamadora, que está sempre reclamando, sempre murmurando. E os alhos porós do Egito, os pepinos do Egito. Você está sempre reclamando. A sua situação nunca é boa o suficiente. Ao invés de você ser uma pessoa grata, uma pessoa que louva a Deus de forma audível, que as pessoas ao seu redor percebem nas suas palavras gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Exaltando a Deus, reconhecendo tudo que Ele tem feito por você. Isso encoraja os que estão ao seu redor. Isso encoraja os que estão ao seu redor. As suas palavras normalmente são mais de encorajamento ou são mais de crítica? Ou são mais de crítica? Você consegue achar o bem nas pessoas e encorajá-las pelo bem que elas estão fazendo, ao invés de estar sempre criticando, reclamando? Todos vocês aqui são membros de igreja. Como é que vocês lidam com a liderança da sua igreja, com os pastores da sua igreja? Vocês o encorajam com palavras de encorajamento? Ou sempre que você abre a boca para falar algo em relação à igreja, é para criticar a sua igreja, é para criticar a liderança da sua igreja? Você não consegue perceber coisas boas que estão acontecendo ali e encorajá-los de forma pública com palavras. Não é? Você fala a verdade ou você é alguém que fala mentira? Você é alguém que fala a verdade com sabedoria? Ou você é alguém que tem medo, que vive com medo e por isso você precisa da mentira para se esconder, para se proteger, usando essa peneira, não é? Chamada mentira? Você é alguém que tem facilidade em pedir perdão, em pedir desculpas? Ou você é alguém que está sempre arranjando desculpas, ao invés de pedindo desculpas? Alguém que está sempre arranjando um escape, ao invés de abrir o peito e pedir perdão? Como tem sido o seu relacionamento com isso? Você é alguém que as pessoas têm facilidade de exortar e confrontar, porque sabem que você vai humildemente reconhecer seus erros e pedir perdão? Ou você é alguém que as pessoas ou pisam em ovos quando precisam te falar de alguma coisa que precisa mudar na sua vida, ou já até desistiram, porque todas as vezes que tentaram, você arranjou uma desculpa, você tinha um motivo, não foi bem assim, me julgaram mal, não é? As suas palavras, você casado, você pai e mãe,
As suas palavras para o seu cônjuge são palavras de amor, são palavras de afeto. Suas palavras para os seus filhos são palavras amorosas, palavras de afeto. Ou as suas palavras você acha assim, não, mas ela sabe que eu amo, eu não preciso ficar falando. Ele sabe que eu amo, eu não preciso ficar falando que eu amo ele. Você transmite isso verbalmente. O autor de Eclesiastes está dizendo, as palavras do sábio são graciosas, são graciosas. Sabe qual que é a grande questão aqui, queridos? A questão está no nosso coração. Se o nosso coração for orgulhoso, nós não vamos ser gratos a Deus. Nós vamos ser ingratos e insatisfeitos, sempre querendo mais. Nós não vamos conseguir nunca agradecer a Deus publicamente, nós vamos ser conhecidos por pessoas murmuradoras, porque o nosso coração, ele acha que nós merecemos coisas. E que Deus não faz mais do que obrigação em nos dar o que Ele tem nos dado. E que, na verdade, Ele deveria nos dar muito mais. Não importa o quanto Ele nos dê. Se o nosso coração for um coração orgulhoso, ele será incapaz de encorajar os outros. Tudo que ele irá fazer é criticar. Ele sempre vai ver o erro. Ele sempre vai ver a falha. Ele sempre vai ver o que não deu certo. Mas ele vai ser incapaz de encorajar as pessoas. Nosso coração orgulhoso, ele é cheio de medos, de perder essa máscara, de perder essa aparência de perfeição, e por isso ele se protege com essa peneira chamada mentira. Mentira. Esse coração orgulhoso é incapaz de reconhecer o seu próprio erro. Ele é incapaz de reconhecer o seu pecado, de pedir perdão, porque ele é um coração orgulhoso. Ele não pede desculpas, ele não pede perdão. Esse coração orgulhoso, ele não pode falar que ama, porque isso seria ser vulnerável, isso seria se humilhar. Queridos, precisamos olhar para Jesus. Ele é aquele que transforma o nosso coração. Ele é o sábio por excelência. Ele é o humilde por excelência. Aquele que veio até nós, aquele que veio para cumprir a vontade do Pai, aquele que estava sempre grato a Deus, não é? Sempre grato a Deus. Aquele que nos encoraja, nos consola, nos ensina. Aquele que fala a verdade. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos olhar para Jesus. Mas o autor de Eclesiastes, ele continua e ele fala sobre o exercício sábio da liderança. Sobre o exercício sábio da liderança nos versos 16 e 17. Ele diz, pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Antes disso, antes da gente olhar para isso, olha as características da fala do tolo. Olha as características da fala do tolo. Ele diz que, primeiro, no versículo 12, os lábios dele o destroem. Os lábios do tolo o destroem. Depois, ele diz no verso 13 que começa com tolice. É só tolice. Mas termina com loucura perversa. Loucura perversa. No verso 14, ele fala que o tolo fala sem parar. O tolo tem opinião sobre tudo. Tudo que acontece no mundo, o tolo tem que dar a opinião dele. O tolo tem que, de maneira rápida, no momento, falar o que ele acha, e o que ele fala cheio de tolice. Cheio de tolice. Ele tem opinião sobre tudo. Ele é um especialista em tudo. Esse é o tolo. O tolo é um especialista em todos os assuntos que existem. Esse é o tolo. Ele fala sem parar, mesmo não sabendo o que está para acontecer. O versículo 14 fala disso. Ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O tolo vê, olha, o governo lançou a nota de R$200. Agora a inflação vai acabar com o valor de compra do Brasil. Ele tem opinião sobre tudo. Ele é economista, ele é epidemiologista, ele é infectologista, ele é analista político global, ele é analista religioso global, ele tem opiniões sobre todos os assuntos. Esse é o tolo. Esse é o tolo.
Mas além disso, olha o verso 15. O trabalho do tolo deixa exausto, que ele nem consegue achar o caminho para casa. Mas aqui já está falando do trabalho, parou de falar da boca. Nós vamos voltar para o trabalho daqui a pouco. Mas antes, veja a liderança. Versos 16 e 17. Pobre da terra cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. E não para embriagar-se. Não é? O que Salomão, o que o autor de Eclesiastes está falando aqui? Ele está falando sobre pessoas jovens demais que assumem posições de liderança. É lógico que existem exceções, não é? O rei Josias é uma exceção. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Ele é uma exceção, não é? Foi um excelente rei, um rei que temeu ao Senhor, um rei que trouxe reavivamento à nação, ao povo de Deus. Mas ele é uma exceção. Essa não é a regra. E aqui, Salomão não está falando nem necessariamente de idade. Essa palavra jovem, criança, ela pode ser traduzida como imaturo. Na verdade, quando Salomão tinha 41 anos e começou a reinar em Israel, ele mesmo olhou para ele e usou essa mesma palavra lá em 1 Reis 3:7 para falar dele mesmo, para falar que ele era imaturo e ele ia assumir o trono, não é? A Priscila contextualizando, embora o tolo digite sem parar, né? Poste sem parar, é isso, não é? É isso. Mas Salomão fala isso sobre ele mesmo, não é? Tem uma história interessante que eu li num comentário bíblico sobre o rei Carlos XII da Suécia. O rei Carlos XII, no século XVIII, início do século XVIII, ele assumiu o trono da Suécia com 15 anos de idade. E extremamente tolo, ele e os amigos dele, ele era o rei. E fazia o que ele queria, com 15 anos de idade. Então, a história conta que com 15 anos de idade ele fazia festas e os amigos dele andavam a cavalo dentro dos aposentos da avó dele. Eles ficavam nas janelas do palácio brincando de tiro ao alvo, das janelas do palácio, atirando nas placas das ruas e nas coisas. Até que todos os pregadores de Estocolmo, a capital da Suécia, decidiram pregar Eclesiastes 10:16 no mesmo domingo. Todos os pregadores, eles combinaram de pregar Eclesiastes 10:16. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes de manhã. Cujos líderes tomam champanhe de café da manhã. Cujos líderes só querem saber de festar, não é? De festar. Mas graças a Deus, o versículo 17, feliz é a terra cujo rei é de origem nobre. Aqui não creio que seja um apontamento direto para Jesus, não é? Um apontamento direto para Jesus. Mas com certeza a gente precisa lembrar de que o nosso rei, o Senhor Jesus, é um rei de origem duplamente nobre. Nosso rei é filho de Davi e nosso rei é filho de Deus, não é? Ele é um rei de origem duplamente nobre. E feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar forças e não para embriagar-se. Olha só que interessante. Cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar. Isso fala muito para nós líderes, especialmente nós pastores. Eu creio que tem outros pastores aqui participando da live com a gente. Nós deveríamos pensar muito sobre isso. O autor de Provérbios, estou lembrando agora, não sei se eu vou achar o texto exato, mas o autor de Provérbios, aqui em Provérbios 31:4, diz assim: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Nós, líderes, deveríamos tomar muito cuidado com a questão da bebida, com a questão da embriaguez, com a questão de não estarmos no nosso juízo perfeito para tomar as melhores decisões, não é? Nós deveríamos tomar muito cuidado com isso.
Aí depois de falar sobre a liderança sábia, Salomão vai falar sobre o trabalho diligente sábio, sobre o se colocar, o empreender no trabalho de maneira sábia. Ele vai falar versos 18 e 19. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Lembrando que ele tinha falado sobre trabalho já no versículo 15, falando que o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho para casa. Interessante, queridos, porque esse texto, começando com o versículo 15, depois os versos 18 e 19, eles são um aviso importante para aqueles que estão sempre exaustos do trabalho, mas nunca têm muitos resultados do seu trabalho para mostrar. E talvez porque o que os exaure no trabalho não é o trabalho diligente, o trabalho duro, mas é o ficar com tolices o dia inteiro no trabalho. É ao invés de produzir no trabalho, de cansar o corpo e a mente no trabalho, acaba se cansando das tolices, se cansando de ficar no Instagram o dia inteiro, se cansando de ficar batendo papo o dia inteiro e não produzir, se cansando de deixar a sua mente ansiosa pensando num trabalho que não é o teu e ansiando por aquilo que não é o que Deus te deu para fazer. E muitas vezes isso exaure mais uma pessoa do que o trabalho de verdade, do que o trabalho duro, diligente que se pode fazer, não é? Muitas vezes as pessoas estão cansadas, exaustas, mas não é de trabalhar. Olha aí meu amigo Marquito Lopes, extremamente sábio, falando: falta da noção de vocação pode cansar. É isso mesmo. Você está ali fazendo um negócio que você nem sabe por que está fazendo aquilo. Você acha que está fazendo para o seu patrão, ao invés de entender que todo o trabalho que você faz para Jesus. E aquilo te exaure, aquilo te cansa, não é? E você chega exausto sempre, sem ter produzido nada. Você está sempre exausto, mas você nunca produz nada. Mas o autor de Eclesiastes diz no versículo 18, por causa da preguiça o telhado por causa da preguiça o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes a casa tem goteira. É aquela pessoa que não tem disposição nem mesmo de cuidar da própria casa. De cuidar da própria casa. Talvez para o homem seja essa questão do telhado, para a mulher seja a questão mais da limpeza da casa, não é? Está sempre cansada, mas você vai na casa da pessoa, a pessoa está no Instagram o dia inteiro. E a casa está nojenta, não é? Aí ele diz no 19, o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Ele tá falando coisas boas. Está falando coisas boas. Olha, o banquete é bom, ele foi feito para divertir. E o vinho torna a vida alegre, isso é bom. Desfrutem disso. Mas se lembre. Isso tudo se paga com dinheiro. Para ter essas coisas, para ter esse banquete que foi feito para divertir e o vinho que torna a vida alegre, cara, você tem que trabalhar. Você tem que produzir. Para você ter dinheiro, para você ter recursos para poder comprar essas coisas. E o que a gente vê é um monte de gente, muitas vezes, reclamando da vida, muitas vezes gastando dinheiro que não tem com coisas que são supérfluas, não é? Lembra que eu tenho dito sempre? O cristão sempre deveria ter menos do que ele poderia ter. Sempre. E o que a gente vê é muito cristão tendo muito mais do que ele poderia ter. Porque ele está se enfiando em dívida, porque ele está gastando com coisas que ele não deveria gastar e negligenciando outras coisas nas quais ele deveria investir, como o reino de Deus, a ajuda aos irmãos necessitados, não é? Mas ele está gastando com coisas que, de acordo com o salário dele, ele não deveria gastar. Ele não deveria gastar. E quando você faz isso, existe um senso de culpa lá no seu coração que também te exaure as forças. Porque você sabe que você não deveria gastar com o que você está gastando. Mas os seus desejos falam mais alto. E você acaba sendo controlado pelos seus desejos, ao invés de ser controlado pela sabedoria. Queridos, tudo isso para quê?
Tudo isso para a gente reconhecer a nossa tolice. Porque reconhecermos a nossa tolice, como disse Charles Spurgeon, a porta de entrada do templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. Enquanto eu e você não reconhecermos a nossa própria tolice e corrermos para Jesus, aquele que é a verdadeira sabedoria divina, clamando a Ele, suplicando a Ele, falando para Ele, Senhor, eu tenho sido tão tolo, eu tenho feito escolhas tolas, eu tenho usado palavras tolas, eu tenho sido tolo no meu trabalho, eu tenho sido tolo na maneira como eu lidero. Senhor, eu tenho sido tolo na maneira como eu uso dinheiro. Deus, me ajuda a conhecer de Jesus, me ajuda a ganhar a sabedoria de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, ele nos diz na carta que ele escreveu, ele nos lembra disso, e essa é uma promessa muito importante que eu e você precisamos tomar posse, para usar o linguajar normal. Essa daqui a gente pode tomar posse, porque foi Deus quem fez. Tiago diz de maneira muito clara, se algum de vocês, Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Peça a Deus por sabedoria. Clame ao Senhor, peça a Ele que te ajude, corra para Jesus. É nele que você vai encontrar sabedoria. É Ele que pode tornar tolos como nós em pessoas sábias, em pessoas que sabem julgar corretamente as situações, que sabem discernir corretamente os tempos. Meu amigo Marquito falou agora há pouco, ele é uma das pessoas que eu mais admiro nisso. Como ele consegue olhar para as situações, olhar para os tempos e tomar decisões sábias e perceber situações de maneira sábia. Nós precisamos disso. E isso quem pode nos dar é o Senhor Jesus. É Ele quem pode nos dar. Veja, sabedoria não está ligado com educação formal, com conhecimento, com instrução, com grau de faculdade. Talvez você seja capaz de se lembrar, talvez seu avô, talvez seu bisavô, eu não sei, alguém na sua família que teve muito pouco estudo, mas que é uma pessoa extremamente sábia. Eu me lembro de um senhor chamado José de Jesus. Seu José de Jesus era presbítero na igreja onde eu cresci. Pouco estudo. Apenas alfabetizado. Esse era o senhor seu José de Jesus, a gente chamava ele assim. O nome dele era esse, José de Jesus, a gente chamava ele de seu José de Jesus. Pouco estudo, mas um homem sábio, presbítero na igreja. E ele não era presbítero na igreja por falta de gente para ser presbítero na igreja. Essa era uma igreja grande, relativamente grande, bem estruturada, com pessoas estudadas, uma igreja numa cidade ao lado de um seminário bíblico. Então muita gente fazia cursos nesse seminário bíblico, não é? Mas o seu José de Jesus era um dos presbíteros da igreja, porque ele era uma pessoa extremamente sábia na palavra de Deus. É disso que a gente precisa, queridos. Precisamos da revelação divina. Essa revelação divina e a revelação divina perfeita que é o Senhor Jesus Cristo, encarnado. O São José de Jesus faleceu de chagas, cedo. Ele e a esposa faleceram muito rapidamente, muito perto um do outro. Mas é alguém que eu guardo até hoje, essa lembrança do São José de Jesus, um homem extremamente sábio, mesmo tendo muito pouco estudo. Que Deus nos ajude, que nós possamos correr a Ele em busca de sabedoria.